As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Bom, gente, estamos voltando. A gente aqui tem grande prazer de receber a Cibele Silva. A Cibele de Andrade Silva, ela atualmente atua como assessora da presidência da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é uma grande referência, né, na agricultura tropical. Para quem nos ouve de África, né, é uma referência que vocês podem ter nessa área aqui de agricultura tropical. A Cibele, ela é engenheira química formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no Brasil, e bacharel em Direito pela UniCeub, que é o Centro Universitário de Brasília, também aqui no Brasil. Ela é mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI brasileiro, além de especialista em patentes pelo JPO, que é o Escritório de Patentes japonês. A Cibele, vou dar aqui uma resumida, ela tem uma longa atuação tanto na iniciativa privada como em entidades do governo brasileiro, como o MAPA, que é o Ministério da Pecuária e Abastecimento, além da própria Embrapa. Ela já ocupou outras posições dentro da Embrapa. Então, sem mais delongas, em benefício do tempo, vou passar a palavra para a Cibele, quem eu tenho muita satisfação de receber aqui hoje. Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Muito obrigada, Aline. Eu vejo que tem alguns colegas aqui, inclusive parte da equipe da área de propriedade intelectual da Embrapa também está aqui no curso. É uma satisfação falar com vocês, né, com os amigos da OMP, vejo a Isabela aqui também, com o pessoal do INPI, da WIPO, a Fernanda que já saiu. E me colocaram aqui uma questão desafiadora, né, que é como que a gente conecta o tema aí de proteção de cultivares no contexto dos pequenos agricultores, agricultura familiar predominantemente, pequenas empresas. E para abordar esse tema e colocar para vocês alguns pontos, eu acredito que há sim como se beneficiarem, tem algumas questões que eu vou trazer, mas há muitos desafios também, como nos temas que já foram apresentados aqui no curso.
E dentro desses desafios, o primeiro que eu coloco aqui como provocação para a gente pensar, principalmente no contexto brasileiro, mas no mundo isso também aparece bastante, quando a gente tem esse enfrentamento, né, dos pequenos e médios junto aos grandes. Recentemente, tem em várias notícias, várias ações judiciais tratando do tema, mas tem uma que é bastante recente, a decisão, há pouco menos de um mês atrás, onde uma grande empresa foi obrigada, né, foi mantida a decisão de que eles teriam que pagar um valor de 1,3 bilhões de reais, devolvendo royalties que haviam sido cobrados até então, decidido como de forma irregular. Por que eu coloco aqui patente? Da mesma forma, houve também uma decisão que trata de soja transgênica, a respeito de uma ação judicial onde vários produtores do Brasil, pequenos e médios, se juntaram em associações contra uma grande empresa, buscando o direito de salvar sementes. Eu vou falar um pouco sobre isso, buscando o direito de salvar sementes e, ao reservar essas sementes para o plantio na próxima safra, não incidir os royalties. Então, vejam que a proteção de variedades vegetais no contexto de mercado, para os pequenos e médios, e sejam os produtores ou as próprias empresas, ela aparece muito vinculada também à proteção por patente. E isso se dá por quê? Porque muitas vezes as variedades vegetais, principalmente as grandes culturas, como é o caso da soja, mas eu vou falar um pouco sobre as menores também, as variedades vegetais, elas contêm dentro delas biotecnologias, que são mecanismos que as transformam mediante as características que se querem atingir. Então, eu começo com essa reflexão de que muitas vezes a gente não consegue, no contexto dos benefícios e desafios, analisar a questão da proteção de variedades vegetais isoladamente. Por isso, ao longo da fala, eu vou acabar, especialmente ao final, fazendo uma conexão entre as duas, mas eu vou trazer aqui também alguns elementos, até para nivelar, eu sei que muitos conhecem o assunto, mas para nivelar um pouco do conhecimento sobre o que é proteção de cultivares no Brasil, né, que está dentro do arcabouço do que a gente chama no direito brasileiro de proteção sui generis, diferentemente da propriedade industrial, onde estão as marcas, as patentes, né, as indicações geográficas, diferentemente do direito autoral. Então, a gente está na seara de proteção de cultivares, eu vou trazer alguns conceitos dentro dela e trazer os conceitos do que é o pequeno agricultor familiar dentro desse cenário também. E, inevitavelmente, como eu iniciei a provocação, quando a gente está falando de transgênicos, ou seja, de plantas, variedades vegetais, onde eu alterei alguma característica de maneira artificial usando uma biotecnologia, eu vou estar tangenciando o universo das patentes. Isso não acontece se eu estiver falando de uma variedade vegetal que a gente chama de convencional, ou seja, não tem transgenia, eu estou falando de uma agricultura de base, geralmente uma agricultura orgânica, onde eu não estou lidando com transgênicos. Essa sim eu vou estar falando apenas de proteção de cultivares, não de patentes. Mas a gente sabe hoje que grandes culturas inevitavelmente passam também por transgenia. Então, dentro de proteção de cultivares, uma primeira questão que a gente coloca, e ela acaba também servindo para o universo de propriedade industrial também, por que eu protejo variedades vegetais? Por que eu gero uma planta nova com uma característica diferente e eu vou para o mecanismo de proteção intelectual? Porque assim como qualquer desenvolvimento tecnológico, eu preciso de investimento de tempo e recursos. Eu preciso também, quando eu vou desenvolver uma nova variedade vegetal, de qualquer espécie de planta, eu preciso de alguns insumos, e esses insumos são recursos genéticos, geralmente. E esses insumos também precisam ser conservados. Então, o recurso que eu posso obter a partir da proteção e comercialização também pode me auxiliar a manter a variabilidade genética, porque eu vou preservar, conservar os insumos que eu uso para desenvolver as novas variedades. Além disso, plantas, né, o material propagativo ele pode ser facilmente reproduzido. E a pesquisa ela precisa dessa proteção para recuperar seus investimentos, para que a gente tenha esse ciclo benéfico, né, do direito de proteção intelectual. O benefício temporário, eu aufiro algum ganho para que eu possa depois colocar isso em domínio público e, ao mesmo tempo, ter a sustentabilidade para eu desenvolver novas variedades vegetais.
E dentro de proteção de cultivares, a gente tem todo um histórico, naturalmente, que tangencia todos os direitos de proteção intelectual, que nasce lá no Acordo TRIPS, em 94, temos a Lei da Propriedade Industrial, em 96, e no Brasil, nós temos a Lei de Proteção de Cultivares, que é de 1997. E em 99, né, foi internalizada o Ato de 78 da UPOV no Brasil. O Brasil é membro da UPOV. A Aline até me alertou que alguns dos países que estão nos ouvindo aqui hoje não são membros da UPOV, então tem regras e normativos diferenciados, tanto no quesito de proteção, na verdade não fazem parte, né, do normativo padrão de proteção de variedades vegetais, como também, embora não tenham proteção, vão ter regras para o registro das variedades vegetais que vão ser plantadas, colhidas e vendidas no país, que eu também vou mostrar que são coisas diferentes. Uma coisa é a proteção de cultivares, outra coisa é o registro comercial para que se possa colocar no mercado. E a gente tem no Brasil também a Lei de Sementes e Mudas, que foi subsequente, né, à questão da proteção de cultivares e que regra toda essa questão que ela envolve sanidade, ela envolve qual variedade vegetal eu devo plantar em quais regiões, ela envolve as regras que dizem respeito ao comércio de variedades vegetais no Brasil. E dando sequência aqui, a gente teve depois a Lei de Inovação Tecnológica e espera-se, existe uma discussão intensa nacional a respeito de atualizações na Lei de Proteção de Cultivares, e um dos motivadores dessas atualizações é justamente os benefícios, ou há quem diga, né, não acho que é bem assim, mas há quem diga até o excesso de direitos que os pequenos produtores teriam no contexto da Lei de Proteção de Cultivares. Mas, na verdade, existe toda uma discussão para revisão da lei, para aprimoramento, que não é de agora, já está fazendo, né, tem mais de uma década que se discute isso, e que se espera que tenha um aprimoramento da lei. Então, a gente tem todo esse histórico, e a Lei de Inovação Tecnológica, ela veio também para a gente incrementar com a questão de parcerias. Eu posso desenvolver uma nova variedade vegetal em parceria com outras entidades, a Embrapa tem várias parcerias nesse contexto, por exemplo, mas você vê que esse arcabouço está inserido num contexto legal maior. E um ponto que a gente coloca muito aqui no Brasil, que é importante para reflexão, e que mostra a importância, o porquê que eu estou protegendo variedades vegetais e que isso é benéfico. Esse gráfico, ele mostra em verde a produção do Brasil, especialmente a produção de grãos. Em azul, a linha azul é a produtividade, é um reflexo direto aqui da produção. A gente, nesses pontos vermelhos aqui, a área que é utilizada para o plantio. Se você olhar no gráfico aí, na altura de 1997, que foi o advento de a gente poder proteger plantas no país, a gente percebe que houve uma crescente maior a partir disso. Claro que aqui você tem todo um desenvolvimento tecnológico que vai muito além, né, da questão da propriedade intelectual, mas é consenso na maioria dos especialistas que você poder proteger e com isso gerar uma possibilidade de monopólio temporário fez com que mais investimentos fossem alocados no desenvolvimento de novas variedades vegetais, e a produção, que nesse gráfico aqui está refletido principalmente de grãos, aumentou drasticamente, mantendo-se a área plantada. Então, o que isso significa? As variedades vegetais novas, elas estão produzindo mais, são protegidas, estão gerando mais recursos para quem as desenvolveu, e com isso eu tenho mais produtividade e ainda o benefício ambiental de estar usando menos área plantada. Então, o Brasil, nesse horizonte do gráfico, cresceu em 580% de produtividade e só 140% em área plantada. E o advento aqui da Lei de Proteção de Cultivares, a gente acredita que isso contribuiu em muito, porque você incentivou a indústria a investir, a criar essa ambiência para o desenvolvimento de novas tecnologias. Mas essa questão da proteção não está, né, em todo o mundo, são, se eu não me engano, 79 países membros. Esse é o gráfico da UPOV, só para vocês verem, né, que eu sei que alguns países aqui não estão, mas aqui vocês veem os que estão em verde e os que ainda não estão na UPOV. Muitos que não estão são observadores, acompanham as regras e estão buscando nos seus digamos, né, normativos legislativos internos internalizarem
E é importante também mencionar que, se eu tenho uma variedade protegida no meu país, no Brasil, para eu exportar ela para um país onde não tem proteção, eu também preciso da autorização aqui, né? Quem desenvolveu ela aqui, por exemplo, se a Embrapa desenvolveu uma variedade e vai exportar para um país onde não tem proteção, o dono daqui precisa autorizar. Naturalmente, lá no país tem as outras regras que dizem respeito à sanidade, à questão de comércio dessa variedade vegetal, mas a exportação, ela é um dos direitos do dono da variedade vegetal, e com isso é importante, mesmo seu país não sendo membro da UPOV, não tendo uma regra específica para a proteção de variedades vegetais, se haverá essa importação para esse país, o dono da variedade vegetal que tivesse direito no Brasil, por exemplo, tem que te autorizar, né? É um dos pontos. E como também adicionando um benefício dentro desse horizonte, não apenas de 96 para cá, mas de maneira geral, todo o desenvolvimento de variedades vegetais, seja o melhoramento convencional, seja o avanço da tecnologia, promoveu também, no limite, a redução do valor da cesta básica brasileira. Ou seja, se eu tenho mais tecnologias sendo desenvolvidas, variedades vegetais, a uma produtividade cada vez maior, eu reduzo o custo para a sociedade de obter alimento. Então, é mais um motivo para a gente pensar em, sim, proteger as variedades para que a gente tenha, né, no limite, depois, elas, tanto em domínio público como por meio de programas e políticas públicas do governo, um custo menor ao final, quando a gente fala em cesta básica, quando a gente fala em acesso a alimentos. Embora o monopólio possa gerar essa questão de competição, que vai encarecer num primeiro momento, a gente tem o domínio público e a gente vai ter mais tecnologias disponíveis, portanto, mais variedades vegetais disponíveis. Com isso, a gente aumenta a produção, a adaptação das variedades a ambientes desafiadores. A Embrapa, eu não sei se todos conhecem aqui, eu acredito que a maioria sim, mas ela foi revolucionária no sentido do desenvolvimento de novas variedades vegetais, especialmente no cerrado brasileiro, especialmente falando de soja, porque não era viável plantar soja nessas regiões, e foram desenvolvidas variedades vegetais que resistiam a esse clima mais inóspito. E com isso, hoje, a gente consegue plantar praticamente em todo o Brasil, em regiões onde não eram sequer possível ter uma agricultura de qualidade. Então, você tem essa possibilidade de desenvolver variedades que se adaptem a locais que são inóspitos, que têm um clima extremamente severo. E a Embrapa, juntamente com outras entidades no Brasil, a título de exemplo, desenvolveram e protegeram variedades vegetais que conseguiram sobreviver e performar muito bem dentro desses ambientes. E um ponto, já entrando no cenário um pouco dos pequenos, que eu gosto de ressaltar também, é que para que eu desenvolva uma nova planta, seja de algodão, milho, posso falar de açaí, de quaisquer outras variedades, eu preciso de alguns insumos. E muitos desses insumos são o que a gente chama de recursos genéticos, que ficam em bancos genéticos. E é interessante a gente observar que um dos pontos da proteção das variedades, e algo que os pequenos têm que refletir bastante, é que a gente pode investir e pensar também em políticas públicas como governo para o desenvolvimento de variedades vegetais que não são as grandes culturas. E por que isso é importante? Para a gente até diversificar a própria alimentação. Um dado muito interessante da FAO mostra que, se eu pegar todos os recursos genéticos no contexto, principalmente no contexto de plantas, né, tem os recursos genéticos microbianos também, os recursos genéticos animais, mas falando de plantas, que é nosso objeto aqui hoje, você tem no mundo todo mais de 6.000 elementos. 200 plantas são as mais utilizadas, mas vejam que apenas 9 cultivos, eles representam 66% daquilo que a gente consome no mundo. Estou falando de cana, milho, arroz, trigo, batata, soja, palma, beterraba e mandioca. E aquela infinidade de produtos que a gente conhece da nossa biodiversidade, camu-camu, açaí, e que a gente poderia, inclusive, descobrir outros recursos genéticos que sejam insumo para eu ter um melhoramento vegetal de diferentes culturas em diferentes regiões do país, onde você pode incentivar até o consumo desses alimentos por meio de você investir no melhoramento. E acaba que hoje o cenário, eu coloquei aqui um recorte do Nordeste só para exemplificar, cada região tem o seu cenário é que você tem toda uma variabilidade
de biodiversidade no país que não está sendo conservada, que não está sendo preservada dentro de bancos genéticos. Por exemplo, das fruteiras nessa região, só 21% estão conservadas. Das plantas medicinais, só 54%. Das forrageiras, especialmente para pasto, né, cereais e leguminosas, menos de 1% está dentro de banco genético. Então, qual que é o problema aqui? Eu não tenho material para desenvolver uma nova variedade dessas espécies da nossa rica biodiversidade. E se eu protejo lá na frente, desenvolvo e protejo, eu vou ter recurso para, de repente, até auxiliar nesse processo de manutenção, para que eu não perca variabilidade genética, para que eu consiga valorizar a nossa biodiversidade no país. Então, esse é um ponto que eu queria colocar também para reflexão, que eu desenvolver uma nova planta, de qualquer espécie que seja, eu preciso também pensar em diversificar esse desenvolvimento como país. A gente está falando de um país mega biodiverso, e, com isso, pensar também no insumo que eu uso para o processo de melhoramento, que é o insumo que está preservado num banco genético, por exemplo. Com isso, como é que eu obtenho essa nova cultivar? Falando desse banco genético que eu mencionei, dos insumos, eu posso fazer cruzamentos. Eu pego essas coleções de germoplasma, que nada mais são, vou falar de uma maneira simplista, mudas do que eu tenho das plantas, e eu faço cruzamentos. E com isso eu tenho pesquisadores que são especialistas em cada cultura. Os melhoristas trabalham com isso, geram uma diversidade, fazem a seleção a partir dos cruzamentos. De repente, se eu estou falando de milho, eu tenho uma variedade que tem uma característica interessante e uma outra variedade que produz muito. Eu busco fazer um cruzamento para que eu tenha uma variedade com as duas características, quando eu estou falando de melhoramento convencional. E com isso, a partir desse processo de obtenção, eu vou chegar nos procedimentos que eu tenho que adotar junto aos órgãos competentes, que é plantar, fazer valor de cultivo e uso, fazer o plantio, identificar se aquela característica é nova, se a cultivar não foi comercializada, se ela é distinta das que já existem, se o plantio de geração a geração aquela característica que foi inserida é estável. Então, tem um conjunto de regras que eu preciso seguir para que eu possa obter essa proteção. E, além desse melhoramento convencional, eu posso usar engenharia genética, que aí sim é pegar uma característica de uma planta. Se eu estou falando de milho também, eu pego uma característica que está na soja e quero inserir no milho. Então, tem um mecanismo, que aí eu estou falando de transgenia, que pode ser também inserido dentro do desenvolvimento dessa nova variedade, e ele vai cair na mesma situação de valor de cultivo e uso, DHE, eu vou explicar um pouquinho melhor na sequência, até que eu chegue na comercialização da cultivar. E para isso eu preciso ter muito ensaio, né? A gente conhece muito a indústria farmacêutica, que o pessoal faz, né, ensaios junto a população, testando vários ensaios, várias fases. Para que eu obtenha uma nova variedade de planta, é a mesma coisa, eu tenho que plantar e colher, e eu tenho que plantar e colher em sucessivas gerações, conforme as regras de cada variedade. Então, é um processo trabalhoso eu obter, e a proteção, ela vem ao final, quando eu tenho essa cultivar, de fato, disponível ali com aquela característica estável. Então, a gente tem a proteção de cultivares no Brasil, ela é exercida pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, que é o SNPC, trata da PI, assegura esse direito de exploração comercial que eu estou comentando. Você tem a Lei de Proteção de Cultivares, que é uma legislação nacional que traz o detalhamento de tudo isso, e é vinculada ao POV, como eu mencionei. As características de distinguibilidade, a cultivar tem que ser distinta das já existentes, homogeneidade, não tem que manter essa característica, juntamente com a estabilidade, manter essa característica de geração a geração, e na mesma geração a característica ser homogênea. Então, esse é o universo da proteção de cultivares, que anda lado a lado com o registro comercial. As regras de registro comercial de cultivares eu obtive uma cultivar, ela é nova, eu protegi. Para que eu vá a mercado, eu preciso de também autorizações do Ministério da Agricultura para isso. Existe lei de sementes, existe todo um processo de habilitação
para que o multiplicador, para que a pessoa vá para o mercado com aquela variedade vegetal. E esse registro, ele independe se a variedade está protegida ou não. Qualquer variedade vegetal que eu vá comercializar, eu preciso de um registro comercial, e normalmente todos os países têm algo equivalente, embora não seja exatamente as mesmas regras. E para registrar comercialmente, também tem uma série de processos que eu preciso passar, inclusive o plantio para avaliar o valor de cultivo e uso da cultivar. Então, resumindo essa parte dentro da nossa legislação nacional, quando eu vou falar de proteção de cultivares, não apenas de registro, é importante eu ter em mente isso. A proteção de cultivares, primeiro ponto, a espécie, ela precisa ser passível de proteção no Brasil. O que isso significa? Embora eu como país, sou aderente ao POV, não são todas as espécies que eu posso proteger no país. Por quê? Para que eu possa proteger a espécie, eu preciso que ela esteja descrita, descrita conforme o Ministério da Agricultura coloca, conforme a UPOV coloca, e cujas características específicas. Se eu estou falando de milho, o milho tem que plantar dessa forma, tem que ser nesse formato. Então, se eu tiver os descritores, ela é passível de proteção no Brasil. Se não tiver descritores, eu ainda não posso proteger, mas uma entidade como uma universidade, um ICT, uma Embrapa, que ela pode desenvolver os descritores, ou seja, descrever aquela espécie para habilitar que ela seja, então, submetida a um processo de proteção. Então, o primeiro ponto é avaliar se aquela espécie já tem os descritores e está passível de proteção no Brasil. Segundo, ela tem que ser distinta, homogênea e estável. São requisitos técnicos da proteção de variedades vegetais, né, que cada um tem a sua, para ser distinta, os descritores vão dizer para cada espécie quais são as características, da mesma forma, homogênea dentro daquela geração que você obteve e estável de geração a geração. E também a espécie, no caso, a variedade que foi protegida, tem que ter um nome próprio, tem que ter um nome que a caracteriza. A Embrapa usa tradicionalmente a sigla BRS seguida de um nome para identificar as suas variedades. Muita gente associa esse nome com marca, mas não é marca, é o nome da espécie. Inclusive, não pode ser objeto de registro de marca, o nome da espécie, o nome da variedade que eu estou protegendo. Por fim, a variedade vegetal também tem que ser nova, e a novidade, no caso das cultivares, ela é medida a partir da questão da comercialização. Ou seja, se eu obtive a variedade, pus no mercado, eu estou contando aí uma espécie de período de graça. Se passou de um ano no mercado, eu já não posso protegê-la por meio do certificado de proteção de cultivares. E vejam que todo esse processo é totalmente diferente do registro para comercialização. São coisas distintas, são coisas diferentes. Eu preciso do registro para comercialização para que eu vá para mercado, e a proteção de cultivares é o caso, digamos, mais especial. Eu vou tratar com aquelas variedades que eu, de fato, quero ir para mercado, obter royalties e ter condições para isso, se ela atender aos requisitos legais. Então, esse é um resumo da questão dos requisitos legais. Os direitos de quem tem a proteção da variedade vegetal. Ele pode produzir, multiplicar, ela pode condicionar para fins de propagação, oferecer à venda, exportar, importar, armazenar para qualquer uma dessas finalidades. Então, é um direito, né, do titular, ele é dono, ele faz, em tese, né, o que bem entender, em resumo, tem todos esses direitos, e para exercer quaisquer desses direitos, quem não é o dono tem que pedir autorização para tal. E aqui a gente entra de novo na seara do pequeno agricultor, que é um dos nossos focos aqui. Primeiro, tem três momentos onde é mencionado agricultor familiar ou pequeno produtor rural na legislação de proteção de cultivares. O primeiro é que é mencionado que o agricultor ele pode reservar um material para uso próprio, sem necessidade de qualquer autorização do titular da proteção. Esse é um elemento bastante polêmico, mas não deixa de ser um elemento que é um benefício do agricultor. Ele pode, ou seja, separar ele comprou, eu vou mostrar um organograma orientador que muitos utilizam para isso, mas o agricultor que comprou a semente para comercializar, pagou na origem, ele pode, no replantio, separar uma semente, não pedir autorização para o titular do direito e replantar
para uso próprio. Então, existe toda uma discussão do que é uso próprio, qual que é o tamanho disso. Tem algumas respostas aqui, mas tem alguns desafios. Além disso, no âmbito de programas governamentais, o pequeno produtor também pode negociá-las com outros pequenos produtores. Muitas sementes crioulas estão aqui dentro desse contexto também. E, além disso, para desenvolvimento de pesquisa, eu também não preciso obter autorização do titular do direito para fazer pesquisa, se for só para utilizar no trabalho de melhoramento. Óbvio, se eu chegar no produto comercial, eu vou ter que pedir autorização do titular dos direitos, se houver. Então, você tem essas exceções, mas a principal aqui é essa que a gente chama de ou semente salva ou reserva de material para uso próprio, que é um dos privilégios do agricultor que a gente coloca, que está inserido na lei. E dentro disso também, onde é que está mais explícito ainda a questão da agricultura familiar? Aqui, que mostra principalmente esse primeiro elemento, que o direito de propriedade, ele sobre a cultivar protegida, ele está disposto, né, não apenas no artigo 10, 14 e 37, mas os agricultores familiares, eles estão excluídos disso no contexto de você multiplicar, comercializar outros materiais no âmbito da lei 10.969 de 2003. Que lei que é essa? É a lei que trata do Programa de Aquisição de Alimentos. Então, o que esse artigo 10, no contexto dessa lei, significa? Se eu tenho um agricultor familiar que está num programa de governo, ele não precisa pedir autorização do titular dos direitos para plantar, porque ele está fornecendo a colheita dele para um programa de governo, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que eu vou mostrar no próximo slide também. O segundo ponto é que eles são isentos, né? Quando estiverem num processo de desenvolvimento e forem obtentores, eles são isentos do pagamento de taxas, se forem produtores da agricultura familiar. E, por fim, se houver algum tipo de apreensão de sementes piratas, né, essas sementes, se tiverem viáveis, vão para assentamentos da reforma agrária, para agricultura familiar, não são comercializadas, são direcionadas para esse público. Então, são esses 3 momentos onde é mencionado de forma mais explícita a agricultura familiar, a questão das políticas públicas, a questão da isenção de taxas, se for fazer a proteção de variedades, e também essa questão de receber a destinação de eventuais apreensões de pirataria nesse sentido. E aí, primeira questão, eu coloco o artigo 10 que fala de políticas públicas, a gente tem o Programa de Aquisição de Alimentos. Aqui eu mostro no cenário, né, você tem mais de 6 mil agricultores brasileiros nesse programa, existe todo um procedimento de cadastro, e se ele fornece produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos, ele não incide sobre ele a questão da proteção ou não da variedade vegetal, mas naturalmente é um cadastro mais rígido, é agricultura familiar, mas não deixa de ser um benefício. Se o produtor vai se dispor a colocar e se cadastrar para fornecer ao Programa de Aquisição de Alimentos, aquele direito de proteção é uma exceção para ele não vai se aplicar. E aí fica uma pergunta muito que eu acho relevante aqui, que é: o que é o pequeno agricultor no Brasil? E para outros países isso é bem importante, porque o pequeno agricultor no Brasil é uma definição que varia conforme a região. A principal definição do pequeno agricultor no Brasil é a que está no inciso 1º desse artigo 3º aqui. Essa é a lei que fala do que é agricultura familiar, o que são pequenas empresas familiares rurais. A principal definição é que o produtor não detenha qualquer título, área maior do que 4 módulos fiscais. Tem uma série de outras questões aqui, em benefício até do tempo, o material fica com vocês, não vou adensar tanto, mas essa é a principal. As demais falam muito da questão de ser familiar, e para algumas cadeias específicas também tem algumas características, como silvicultura, aquacultura, o extrativismo, ele é naturalmente considerado também agricultor familiar, empreendedor familiar rural, assim como povos indígenas e integrantes de comunidades de quilombos rurais. Mas o principal ponto que causa polêmica, que é interessante ser compreendido, é: o que é isso? Módulo fiscal. E não pode ser maior que 4. Módulo fiscal, para vocês entenderem, varia conforme a região. No Brasil, módulo fiscal varia como algo entre 5 e 100 hectares. E conforme a região, você tem a definição do que é um módulo fiscal. Por exemplo, essa parte mais escura do mapa aqui, que está dentro da Amazônia Legal.
Um módulo fiscal aqui varia, conforme o município, entre 100 e 110 hectares, ou seja, é grande. Então, ali, o produtor familiar, ele pode ter até 4 módulos que ele está enquadrado na definição de produtor familiar. 4 módulos, ele pode ter, por exemplo, 400 hectares na região. E por que que vocês podem se perguntar por que que o módulo fiscal funciona dessa forma? Você tem, por exemplo, especialmente na Amazônia Legal, as normativas que dizem respeito à preservação ambiental. Então, o produtor ele é obrigado a preservar uma parte da sua propriedade. No caso da Amazônia, isso atinge 80% da propriedade. Por isso que o módulo fiscal lá é muito maior. Na medida nos outros estados, por exemplo, o estado, as regiões que têm os menores módulos fiscais aqui na região sul, um pouco da sudeste, 5 hectares pode ser um módulo fiscal em algumas cidades. Então, 20 hectares seria o limite para eu chamar de produtor familiar dentro dessas regiões. Mas a gente tem que lembrar que, diante dessa definição, por isso que muitos se beneficiam não apenas das exceções da lei, como dos benefícios de eu proteger a variedade vegetal, quase 80% dos estabelecimentos rurais no país são de agricultura familiar, considerando essas definições. Né, alguns recentes estudos, inclusive, mostraram que se eu tivesse todos os agricultores familiares do Brasil formando um país, eles sozinhos seriam o oitavo maior produtor de alimentos do mundo. Então, vejam que a gente somos um país predominante de agricultura familiar. Então, quando eu falo da possibilidade do uso da proteção de variedades vegetais por eles, eu estou falando da grande maioria dos nossos agricultores que estão em diferentes portes, com diferentes tamanhos de propriedades em todo o país, e estão se beneficiando das exceções, né, e da situação positiva de poder, se tiver uma variedade protegida, oferir royalties com isso. E aqui, dentro da polêmica da semente salva, eu trago aqui um exemplo, fica também de referência para vocês, que o Ministério da Agricultura ele sempre muda um pouco e busca ordenar muito o que é esse negócio de você separar uma parcela da semente e salvar, considerando todas essas definições de agricultura familiar para o próximo plantio. Né? Ele coloca aqui como exemplo, um produtor que comprou 5.000 quilos de semente de soja de uma cultivar para uma área de 100 hectares, e está dentro dessas definições. Ele guarda a nota dos 5.000 quilos. Ele destina 2 hectares para produzir semente para a próxima safra. Ele declara isso nos sistemas do Ministério. Ele colheu o que ele plantou naqueles 2 hectares que ele reservou para poder guardar para a próxima. Ele transporta essa semente, ele armazena essa semente, ele verifica e coloca novamente no sistema o valor total do armazenado e do plantio. E depois ele semeia uma nova área com aquela semente e também comunica ao Ministério essa semeadura. Então, veja que a semente salva é quando o produtor reserva uma área para ele plantar e colher novamente semente que ele vai usar de novo, e ele precisa estar bem regrado dentro das normas do Ministério da Agricultura para fazer isso. Então, é importante ver que não é algo que está descrito na lei, que tem seus normativos e que os produtores têm que seguir. Qual que é o desafio aqui? Não é fácil levar esse conhecimento para todos os produtores, né? Você tem que ter ações de assistência técnica e extensão rural, né? O Senar, a SNA, o próprio Ministério da Agricultura precisa investir bastante em disseminar essas informações, porque alguns produtores terminam por não conseguir fazer isso de maneira adequada e podem até ser autuados aí no contexto de fiscalização. E isso precisa desse cuidado. Então, o produtor ele tem o benefício de poder fazer essa salva de semente, replantar para um volume que seria identificado como uso próprio. O uso próprio pode até significar, em parte venda, mas ele precisa seguir os normativos, e não é fácil para ele, é desafiador, especialmente para os pequenos mais distantes, quando eu estou falando de quilombola, quando eu estou falando de indígenas, como a própria lei coloca na definição, eles têm o desafio de ter o acesso e o conhecimento pleno sobre isso. E falando de país como um todo, a gente tem no Brasil, né, um volume significativo de variedades protegidas, né? O Brasil, ao longo dos anos, como mostra na própria UPOV, cresceu em termos de números de depósitos de novas variedades vegetais protegidas, cresceu, ele está dentro dos 20 maiores detentores, ou melhor, dos 20 maiores países que têm mais variedades vegetais protegidas no âmbito da UPOV.
E uma coisa muito importante para a agricultura familiar, para os pequenos e médios, não apenas agricultores, mas as empresas também, é lembrar que, assim como as patentes têm um universo que está em domínio público, no Brasil, eu tenho aí cerca de 24, 25 mil variedades vegetais, mas quase 95% elas estão em domínio público, porque elas só estão registradas, porque elas não estão protegidas. O número de variedades protegidas é muito menor do que o número de variedades que está no mercado, em termos, né, absolutos. Então, existe um universo de variedades em domínio público que os produtores podem conhecer, podem verificar como acessar aquele germoplasma para plantio junto, né, ao que se chama de mantenedor, que é quem tem o registro da cultivar. É também um outro desafio elevar esses conhecimentos para os produtores, para quem quer usar a variedade, mas é para dizer que a restrição não é só a propriedade intelectual. Então, ele não precisa dizer que se a variedade está protegida, eu não vou ter acesso a ela de maneira alguma. Isso também pode acontecer, mas tem que se lembrar que existem, né, mais de 90%, 95% das variedades no Brasil, elas estão apenas registradas. Não são variedades onde você tem proteção intelectual e esse universo pode ser explorado. E aqui, em termos de quais são, né, os tipos, as variedades, né, quais são as espécies protegidas. No Brasil, predominantemente, você vê aí em vermelho mais escuro, é soja, são as grandes culturas, soja, e ali dentro do azul estão as grandes culturas, exceto soja está destacado. Então, ano a ano, elas respondem por praticamente mais da metade das proteções. Então, eu estou falando de grandes culturas. Você vê que tem pouquíssimas medicinais, frutíferas, a segunda maior, a gente tem várias também forrageiras e ornamentais são a segunda maior, mas você vê que as culturas da biodiversidade brasileira não estão aqui, a maioria delas sequer pode ser protegida, mas se a gente tiver um desenvolvimento que possa viabilizar essas proteções, seja por meio dos descritores ou até da própria proteção daquelas que já possam ter descritores, você também pode diversificar isso e diversificar o mercado. Hoje, a proteção de variedades vegetais está focada nas grandes culturas, como pode ser visto aqui. E no caso da Embrapa, só trazendo um exemplo bem breve, eu tenho aqui tem toda uma série de direitos de proteção. A maioria dos direitos aqui, você pode ver que as próprias variedades vegetais têm um número expressivo. São mais de 541 variedades vegetais protegidas, que tem como titular a Embrapa ou a Embrapa e alguns parceiros. Pode ter mais de um. Temos 530 proteções no Brasil e 11 em outros países do mundo. Então, a Embrapa é um detentor importante de proteção de variedades vegetais no Brasil. Fica como referência para vocês, tem o site da Embrapa Cultivares para saber quais são elas, todas as variedades aqui, não apenas as protegidas, mas todas que a Embrapa já desenvolveu. Existe também essa questão de uma estratégia de licenciamento, mesmo quando a variedade não é protegida, se tiver uma marca forte associada, ela pode ser negociada num contrato. E aí você entra com outras regras que podem ser bastante relevantes, mas que não dizem respeito apenas à proteção da variedade. A variedade está só registrada, você tem uma marca forte, você pode licenciar a marca e autorizar a multiplicação daquela variedade que está apenas registrada também. Para se ter ideia também no Brasil, a maioria é o setor privado, estou falando de soja, especialmente, que reflete o cenário das grandes culturas. A maioria das cultivares protegidas está no setor privado, o setor público aí representa 20%, predominantemente a Embrapa, aqui no próximo gráfico a gente vê que os dados até 2019, né, 18%, é um pouco maior, mas é bem próximo, é só da Embrapa, e os demais a gente está falando essencialmente do setor privado, então somos poucos no setor público que atuamos em proteção de variedades vegetais, mas a Embrapa é o grande fornecedor aqui de novos materiais também, e muitos em parceria. Na agricultura familiar, a diversidade é muito grande, né? Não estou falando só das grandes culturas, aqui eu mostro o que se vende da agricultura familiar por região. Claro que para cada região você tem predominância de grandes aí também, soja também está na agricultura familiar, o café, o açaí, a banana, mas você vê que tem todo um universo. Eu estou falando de melancia, abacaxi, pimenta do reino, banana, mandioca, açaí no norte, né? Em outras regiões eu tenho caju, feijão, abacaxi, manga, laranja, café, melancia, cebola.
Enfim, eu tenho toda uma variedade de que é produzida e que tem valor agregado importante para a agricultura familiar e que podem se beneficiar de ambos os casos, da proteção em si como das suas exceções. E eu coloco aqui 2 exemplos para mostrar também essa questão de que a variedade não caminha sozinha. A variedade vegetal, aqui é um caso de um tomate específico desenvolvido pela Embrapa em parceria e que tem um sistema produtivo que busca ser mais sustentável, conforme os passos da colheita, embalagem, transporte, e está associada à marca Tecnologia Embrapa, é o sistema Tomatec. Então, você tem uma variedade vegetal associada a uma marca, associada a um sistema produtivo. Então, no contexto de mercado, ela não caminha sozinha e os pequenos produtores, pequenas empresas podem se beneficiar dessa parceria, dessas associações. E o segundo exemplo que eu trago aqui de sustentabilidade é que tem relação com essa questão de clima também, que pequenos produtores não estão distantes dessa realidade. Aqui tem até um estudo que foi desenvolvido pela Embrapa na Amazônia, onde mostrou que tem pequenos produtores lá utilizando leguminosas junto com pasto para a criação de gado, leguminosas, um plantio alternado, onde você conseguiu, no final das contas, mais produtividade e também conseguiu redução de 36% nas emissões de gases de efeito estufa. Isso é um estudo concreto na região amazônica com pequenos produtores de bovinos que utilizam um sistema consorciado com leguminosas e com isso conseguiram reduzir a emissão de gases de efeito estufa e ter uma produtividade bastante relevante na região. E aqui onde é que entram as variedades vegetais? O capim que eu estou utilizando, as próprias leguminosas que podem ou não ser protegidas e que beneficiam o ganho da ciência aqui dentro do sistema. O porém que eu queria ressaltar, que eu iniciei falando disso, é essa questão, que as variedades vegetais na biotecnologia, elas caminham muitas vezes lado a lado com a proteção de patentes. Existe toda uma discussão teórica sobre isso, a gente pode aprofundar com quem tiver mais interesse em outro momento, porque você tem a variedade protegida como propriedade intelectual e dentro dela tem uma transgenia, um elemento de biotecnologia, parecido com um celular, que tem um monte de componentes com diferentes proteções. E dentro disso, as patentes buscam uma proteção, elas têm uma vigência diferente, as cultivares protegem a propagação do material vegetativo, permitem esse benefício do agricultor de reservar uma parte das sementes para eles, e aí a grande discussão é bem essa: se eu tenho uma variedade transgênica protegida, ela não poderia, esse é o entendimento que se tem até então no direito brasileiro, que pode mudar, ela não poderia ser objeto de eu reservar para o plantio, de eu usar nas políticas públicas, porque naquele caso específico incidiria também a patente do componente da biotecnologia. Então, esse é um entendimento onde se discute bastante. Isso não se aplica quando eu estou falando de variedades convencionais, mas é bom conhecer que existe essa disputa no direito brasileiro quando eu tenho uma planta e eu tenho a proteção tanto da patente na biotecnologia como da variedade vegetal como um todo. Ao longo dos anos, as grandes entram no mercado fortemente com biotecnologias. A Embrapa continua com uma liderança importante nas cultivares, nos materiais, mas a biotecnologia está cada vez mais avançando no setor privado. E com isso a gente precisa também se pensar em estratégias de como avançar nessas questões. Sejam por conta desse avanço da biotecnologia, cada vez mais se fala, por exemplo, em edição gênica, não sei se já ouviram falar de você cortar um pedaço do DNA para alterar, e com isso você tem uma nova planta que pode ser protegida, mas você teve a ferramenta biotecnológica que foi utilizada. Os NITs que foram estabelecidos, a Embrapa participou disso a partir de 2004, precisam cada vez mais ter mais conhecimento sobre esse universo das variedades vegetais, sobre esse universo das biotecnologias também que está relacionado, especialmente no âmbito da agricultura. É um tema que é muito mais comum a gente falar em patente nesse universo, menos em cultivares, e com isso eu acredito que os NITs precisam se apropriar cada vez mais desse conhecimento. E caminhando para o encerramento, eu trago aqui um exemplo que é para a gente refletir também como país. Por que eu trago o exemplo de patente? Justamente por isso, as biotecnologias da agricultura sustentável, as plantas que vão aguentar a mudança do clima, elas são tecnologias que estão predominantemente da parte bio, protegida por patentes. E isso vai ser inserido em cultivares em algum momento.
o radar tecnológico recente, que fala de agricultura sustentável, por exemplo, mostra um cenário que nos dá um alerta. A maioria dos depósitos de patentes são de estrangeiros. A Embrapa está aqui, no 12º lugar, com 43 depósitos dentro do cenário que eles fizeram aqui o recorte publicado em 2022. Mas vejam que a maioria das biotecnologias para transformar plantas estão nas mãos de estrangeiros. E a gente está aqui, né, correndo atrás. E dentre as instituições públicas do Brasil, a Embrapa é liderança, refletindo o que a gente vê em cultivares, mas tem todas as universidades que também estão desenvolvendo biotecnologias, embora em menor número se comparado com o poder que existe desse desenvolvimento internacional. Mas isso vai ter um impacto necessário nessa questão do desenvolvimento futuro de novas variedades de plantas. Então, é por isso que a gente precisa de cada vez mais parcerias, né? Seja as parcerias que a gente tem com universidades, com empresas privadas, negociar bem essas parcerias, como também com entidades de outros países. E encerrando, eu trago aqui um resumo, uma questão para a gente também refletir, que a questão da semente salva, de reservar uma parte do plantio, da cultivar que o produtor plantou, não é o único benefício, tem outros. Tem políticas públicas que afastam o direito de proteção da questão da variedade vegetal para o agricultor familiar poder produzir para os programas de governo. Então, existe essa possibilidade. Uma outra questão muito importante é o agricultor familiar, a pequena e média empresa, estabelecer redes e associações, por meio das cooperativas, das associações. Muitas das ações judiciais, inclusive essa que está em voga contra a Bayer, o grande ganho foi uma associação de produtores que reuniu os pequenos, os médios e buscou fazer valer os seus direitos, de forma que, naquele caso em particular, era uma questão contratual. A proteção estava valendo muito em função da patente, embora eu esteja falando também de uma variedade vegetal, e os contratos determinavam uma vigência. E os contratos determinavam uma vigência que extrapolava a vigência das patentes, e isso foi discutido em juízo. Mas o fato mobilizando associações, mobilizando redes, os agricultores familiares têm mais força, né? Porque o benefício da proteção não vai estar só na proteção em si, mas em conhecer bem os direitos de exceção, onde eles não precisam dessas autorizações para que possam trabalhar com a sua subsistência, para que possam fazer a semente salva, conhecer bem os limites desses direitos. As relações contratuais são complexas, precisa ser trabalhado caso a caso, e no caso das pequenas empresas, conhecer esse universo é o que vai conferir aí segurança jurídica. E o fortalecimento dos direitos dos titulares de propriedade intelectual, também das cultivares, precisa andar em equilíbrio com as ações de inclusão. E fechando, eu lembro aqui a todos também das ações de assistência técnica e extensão rural, que a gente precisa aprimorar no país. Não é papel da Embrapa levar essa assistência técnica. Existe a Anater, existem outras entidades, mas a Embrapa é parceira. E internacionalmente falando, especialmente falando em África, a Embrapa está, inclusive, reestabelecendo programas de transferência de tecnologia, que envolve, inclusive, levar variedades vegetais que já estão em domínio público, que já não têm proteções, mas nada impede de levar também aquelas que têm proteção, mas que estão adaptadas ao nosso clima tropical, que já tiveram toda uma ciência e que podem também contribuir com o desenvolvimento de outros países que ainda não desenvolveram essas variedades. Por fim, as políticas públicas, sejam essas políticas públicas que vão beneficiar o pequeno agricultor, a pequena empresa, a afastar o direito e, com isso, conseguir fornecer produtos para a sociedade como um todo, em nome de uma política pública, elas são o fiel da balança, mas também precisa sempre pensar em como fortalecer o direito para que eu consiga ter recursos para retroalimentar a pesquisa, para se ter, de fato, esse equilíbrio, onde eu tenha acesso, segurança alimentar, mas eu tenha também respeito do direito e segurança jurídica para que eu possa continuar desenvolvendo. Então, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês. Gastei 50 minutos aqui falando, mas eu fico à disposição para a gente conversar, para tirar questões, seja aqui, seja em outros momentos. Muito obrigada, Sibeli. Acho que você não assistiu à apresentação da Lixage, que foi dentro do dia que a gente tratou de conhecimentos tradicionais, mas a Liz trouxe a questão da agrobiodiversidade, né? E eu pedi que ela trouxesse essa questão, porque de um jeito ou de outro, as aulas desse curso, elas se interligam, né?
E é importante que as pessoas façam esses links nas suas cabeças. As diversas caixinhas da API se ligam. E uma das coisas que ela comentou na apresentação dela foi justamente, mas foi bem brevemente, a questão do Rio Grande do Sul, que é o estado de nascimento dela, a gente já tem Santa Catarina, é caracterizado justamente por cultura familiar, e as pessoas têm a ideia que o agro no Brasil é exclusivamente o grande, o latifúndio, e não é, né? E no Rio Grande do Sul, aquela ação envolvendo também soja mais antiga, né? Que era se podia cobrar a, a questão royalties tanto pelas cultivares quanto pelas Isso. patentes, se concluiu que sim, né? E os agricultores de Passo Fundo, que foi quem foram aqueles Sim, que moveram a mobilizado. ação principal, tinham várias outras, eles acabaram perdendo a ação. Gente, temos tempo para pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Cibele, especificamente sobre essa questão que ela trouxe da interface com o direito de patentes, que é uma questão que sei que é polêmica, né? Alguém quer perguntar? Rodrigo, por favor, pode abrir o microfone. Bom dia, gente. Bom dia também a Cibele, né, que fez essa apresentação ótima. E realmente, como a Aline falou, eu acho que essa área de cultivares conversa muito com com a de conhecimentos tradicionais, que foi apresentada acho que na terça-feira, né? E a minha pergunta vai no sentido justamente da segurança alimentar, porque a gente sabe que para ter essa proteção, todo esse trabalho precisa de muito investimento. E esse investimento precisa de algum retorno financeiro também para as pessoas, para os agricultores pequenos, enfim. E como você entende o papel das políticas públicas em fomentar essa segurança alimentar, especialmente para essas comunidades que são mais afastadas, ao passo que elas também consigam ter ganhos financeiros, né? Esse equilíbrio entre ganhar financeiramente o retorno da sua produção, mas também não ter o encarecimento dos produtos por conta de todo o investimento que é necessário para você fazer as proteções de cultivares, enfim. Não Não, muito bom, sei se ficou Rodrigo. muito clara a pergunta, mas Não, entendi. Ela não é fácil, né? Mas a pergunta é, é como atingir esse equilíbrio, né? só rapidinho, eu tenho pensado em escrever sobre isso no TCC, né, que eu estou terminando agora a faculdade. Trabalho com PI, embora bem longe dessa área, mas seria bastante importante escutar assim de vocês. Não, muito bom, Rodrigo. Parabéns por abordar esse tema também desafiador no TCC. As políticas públicas, elas têm um papel fundamental, mas além delas, a evolução legislativa também precisa ser considerada, né? Por exemplo, a Lei de Proteção de Cultivares, ela é objeto de muitos debates, né? A atualização para a ata do OPOV mais recente, e também existe um debate de você, para determinadas definições de pequeno agricultor, que talvez precise ser mais claras, específicas e envolver não apenas a questão dos módulos fiscais, que para determinados portes de agricultor existe uma discussão de alteração que eles sejam isentos de royalties em determinadas situações. Então, veja que não apenas a política pública, a exemplo do programa de aquisição de alimentos, que uma das vertentes do programa, por exemplo, é para merenda escolar. Se o produtor produz a variedade e vende para o governo para merenda escolar, ele não pode pagar royalty, né? Então, isso já é estabelecido, é uma das maneiras de você ter segurança alimentar, garantir acesso ao alimento e fazer com que o produtor tenha ali a sua renda também e não seja onerado com o pagamento de royalty de uma variedade protegida. Um ponto. Mas talvez isso fique um pouco, seja pouco para que você tenha uma segurança alimentar mais efetiva, e aí com isso vem as evoluções legislativas, que aí tem, né, não apenas a sociedade, fazer proposições, ver quais artigos podem ser aprimorados, de forma que você cada vez mais tenha esses, né,
o equilíbrio, peso e contrapeso do direito em relação à exceção do direito, que isso fique cada vez mais claro nas legislações. E claro que aí envolve uma briga importante, né, entre as grandes empresas desenvolvedoras de tecnologias, que são caras, e os produtores que precisam produzir e precisam ter acesso a variedades que sejam produtivas também, né? Porque, embora você tenha 95% de domínio público, eu tenho certeza que as melhores variedades elas estão protegidas. As variedades que vão produzir mais, que são mais resistentes, embora elas vão ter uma vigência. Então, respondendo à pergunta, tentando responder, eu vejo que as políticas públicas têm um papel de equilíbrio, porque elas atribuem algumas exceções pontuais aos direitos. E, ao mesmo tempo, só que sem eliminar o direito primeiro de quem desenvolveu, que precisa também auferir algum recurso para que continue desenvolvendo. E um último ponto que eu acrescento, especialmente para as entidades públicas, onde a Embrapa se insere, é ter mais acesso aos recursos públicos, aos editais, os NITs. Eu vi que uma pessoa corrigiu aí no chat, agradeço, Aline. Eu não escrevi o que é NIT, que tem gente que não sabe, Núcleo de Inovação Tecnológica, especialmente os colegas de outros países, mas que os NITs possam também ter esse conhecimento e acessar editais de fomento. Você tem FINEP, você tem BNDES, você tem bancos que fazem editais de fomento para que possam ter recurso para fazer o desenvolvimento. Então, a política pública, não apenas na exceção no direito, mas em ter recurso para fazer o investimento nas variedades vegetais, no desenvolvimento de variedades vegetais, que podem ser da biodiversidade, ter recurso para manter os bancos de germoplasma, que são né, arcas de Noé de produtos. E então as políticas públicas não apenas passam pela eterna tentativa de equilíbrio. Nunca vai ter não pode ter um ganhando mais que o outro. Você tem que ter o direito que ele precisa, mas você também não pode desassistir o pequeno e o médio. Mas você também tem que ter política pública que tenha recurso público para as entidades públicas, em parceria com o setor privado, desenvolver as variedades que a gente precisa para ter segurança alimentar. Não, claro, obrigado. Estava até escrevendo aqui, né, que existe um site chamado O Joio e o Trigo, que é jornalístico, né? Não é tão Uhum, focado no direito, mas é bem jornalístico. Eles tratam muito disso, dessa questão da distribuição, porque eles demonstram com estudos várias nuances dessa produção, né, de alimentos que muitas vezes é sequestrado por grandes empresas, justamente para produzir soja, para produzir esses cultivos que são muito rentáveis, mas que não alimentam, que nem uhum. comem soja, comem arroz com soja, comem arroz com feijão, e que essas produções vêm diminuindo muito em detrimento desses outros cultivos que são de larga escala, né, que são rentáveis. Não, Gente, uhum. desculpa, só por causa do tempo. Fale, Sibeli. Não, eu ia falar que essa discussão é o mesmo paralelo de você pensar na indústria farmacêutica das doenças negligenciadas, né? Você tem as culturas, a biodiversidade negligenciada. E se os grandes só investem nas grandes culturas, onde que a gente vai conseguir recursos para investir na biodiversidade? Política pública. Sim. Inclusive para também ajudar o pequeno a se diferenciar no mercado, né, Sibeli? Porque a Embrapa, Sim, por exemplo, a Sibeli teve que ser um pouquinho mais rápida por causa do tempo, mas a Embrapa, por exemplo, criou variedades de uva, né, que, de certa forma, ajudaram a dar impulso, por exemplo, em Petrolina, sim, naquela região ali de Petrolina, sim. né, de uvas de A, mesa. Sim, a variedade BRS Vitória transformou, né, o sul da Bahia ali, o norte de Minas, sem sombra de dúvida. Mas veja que é interessante, é um direito, foi protegido, a Embrapa e o governo brasileiro recebem royalties por isso, porque ali o cadastro de produtores que estão ganhando. Eu não faço uma cobrança exacerbada no valor do royalty, mas eu não deixo de receber. Então, tem inúmeros exemplos de variedades que promovem inclusão produtiva porque estão transformando ambientes. Muito legal. Se alguém tiver uma pergunta muito rápida, muito curta, por favor, faça agora. Ah, a Cibele deixou, ó, Elga, pode perguntar.
Obrigada, Aline. Boa tarde. Acredito que não será assim tão curta, que não é uma pergunta, mas é mesmo essa preocupação em termos de aquela autorização, aquela abertura, né, de uso da semente pelos pequenos produtores, desde que seja para uso próprio. E muitas vezes isso causa também um pouco de polêmica, né? Como aqui a Cibele, na sua apresentação, estava fazendo, ela dizia. eh, Muitas vezes fica um pouco sem se compreender o que é que consiste esse uso pelo produtor, né, para uso próprio, né, essa autorização sem consentimento do titular. Então, a minha questão aqui era pedir a Cibele, na sua experiência, né, alguns casos específicos, que destacasse um pouco, porque nós estamos aqui, falamos de matéria que tem a ver com variedades de planta, mas para nós ainda, como somos ainda iniciantes, fica assim algumas coisas para esclarecer, talvez as como é que é esse uso próprio pelo produtor, né, nessa abertura, até que ponto ele afeta ou até que ponto ele vem no bom sentido. Elga, obrigada pela pergunta. Existem muitas discussões no Brasil sobre esse uso próprio. Ele hoje, ele é, digamos, utiliza, que o uso próprio nem sempre é só para subsistência. Ele tem, como não no início, especialmente, logo que a legislação entrou em vigor, não tinha uma clareza de definição, por exemplo, de quantidade para uso próprio. Ah, é tantos quilos? É tantos hectares? Então, não existe uma definição extremamente objetiva de quantidades para uso próprio. E daí advém vários questionamentos. No entanto, a lei, a vontade do legislador foi permitir que ele não fique pagando royalties, né, indefinidamente e possa reservar uma parcela para replantio na próxima safra, dentro desde que muitos usam a palavra que seja razoável. Então, o Ministério da Agricultura ele entra com alguns requisitos de razoabilidade, mas isso é um debate muito grande aqui dentro. Mas hoje o uso próprio ele é empregado, eu diria que em grande escala, mas muitas vezes o pequeno mesmo, o pequenininho que poderia estar usando, ele não tem um conhecimento muito grande de toda a legislação e acaba, inclusive, sendo, digamos, lesado, porque aí vem uma fiscalização e vê, poxa, você está fazendo uso próprio, mas não se cadastrou onde devia para fazer. Então, existe uma heterogeneidade muito grande de conhecimentos, infelizmente, aqui também, Elga. Aí acaba que os médios produtores se beneficiam mais, porque eles atuam no limite do uso próprio, fazem o máximo que conseguem para que possa ser benéfico, e isso termina por causar esse desequilíbrio. E os pequenos que poderiam se lançar mão não conseguem ter todas as informações e acabam não fazendo de fato um uso próprio com segurança jurídica. Então, a heterogeneidade de situações é grande e o grande desafio é disseminar esse conhecimento também para os produtores e não fazer com que o uso próprio fique sendo visto como um problema, uma afronta ao direito dos grandes, né? É um direito que os menores conseguiram, e a gente tem que evitar que isso seja lido como uma afronta aos grandes, e para isso precisa ter critérios. Então, é um assunto em contínua evolução também. E Muito eu bem, aproveito, obrigada. Aline, já faço até uma fala encaminhando, que eu sei que você precisa encerrar. Uma pessoa perguntou sobre o cursos, a Embrapa, inclusive, teve cursos relacionados a cultivares. Eu compartilhei o link do eCampo, é uma plataforma virtual. A maioria dos cursos é gratuito, você pode entrar, se cadastrar, conhecer, e tem inúmeros temas, inclusive cursos sobre manejo de algumas variedades, tem cursos relacionados ao tema, pode ser importante para todos. E tem um curso que é muito bom, que é de bioeconomia, que a gente está falando aqui de Sim, sustentabilidade, né? Não, é sério, é importante divulgar, muita gente nem sabe que essa plataforma existe. E a gente, de graça, você não paga nada para, enfim, fazer esses cursos, né? Quem também está em África pode se inscrever e fazer
Tá em português, claro que a gente sabe, né, em relação aos países lusófonos, como a própria Julieta brincou na primeira apresentação, que ela toda hora está aprendendo algo novo de português brasileiro. A, os países lusófonos são países, eu brinco que são países que são separados pela mesma língua. Nem sempre a comunicação é tão fácil, apesar da língua ser a mesma, mas vocês conseguem entender, conseguem fazer, e é uma excelente oportunidade. Sibeli, queria fazer mais perguntas para você, mas infelizmente, por questão de tempo, não vamos conseguir. Agradeço demais essa participação. Uma honra ter você aqui conosco. Se você quiser, inclusive, ficar para a próxima palestra, que é da Patrícia Peralta, que já está aqui, fique à vontade. E muito bom ter aqui a Embrapa participando de um curso, né, sobre propriedade intelectual e inclusão, para a gente mostrar que também o nosso agronegócio pode ser. Não, Isso é muito bom. importante de se mostrar. Obrigada, viu, Aline? Agradeço muito a toda a organização do curso, aí, o INPI, a BPI, a OMP. Tem colegas da Embrapa aqui assistindo, eu vi aqui, em princípio, eu vi acho que foi a Isabel, a Clarissa, vi a Sheila também. É bom ver que tem pessoas aqui que já sabem tudo, mas fazem o curso também. E agradeço muito, Aline. Deixo um abraço aqui para a Patrícia Peralta, minha colega de NPI também, e vou buscar acompanhar um pouquinho da palestra, mas agradeço muito a oportunidade. Um grande abraço a todos, excelente curso. Muito obrigada, Obrigada. Sibeli. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.